Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, abençoados, bom dia, abençoadas. Mais uma manhã, quarta-feira, mais um dia, para glorificarmos o nome do Altíssimo. Esteja contente em qualquer situação. Tá, irmã Ana Paula? Não tem como. Não tem como. Chama o Espírito Santo e chama esse fruto do Espírito à existência. A alegria do Senhor é a nossa força e Ele tem nos convidado a nos alegrarmos na presença dEle. Amém? Desde já agradeço o teu like, comentário e compartilhamento, a tua visualização, que você possa sair deste vídeo ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá para mais uma meditação, para mais uma devocional, e que ela possa falar ao seu coração, que você possa sair deste vídeo ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 a 17, que nos conta assim. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância, e uniu-se em parentesco com Acabe. Depois de alguns anos, ele desceu até Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que ele tinha consigo, e o persuadiu a subir com ele até Ramote-Gileade. Josafá foi visitar Acabe, e este o recebeu com muita honra. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, o rei de Judá: Irás tu comigo para Ramote-Gileade? E ele lhe respondeu: Eu sou como tu és, e o meu povo como teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. Josafá acaba de confirmar uma aliança com o rei de Israel. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Devemos nós ir a Ramote-Gileade para a batalha? Ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque Deus o entregará na mão do rei. Todavia, Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio. Porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Repreendeu o rei de Israel. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Buscai rapidamente Micaías, o filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, assentaram-se, cada qual em seu trono, usando as suas vestes, e eles se assentaram em um local vazio à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Quenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás a Síria até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizaram assim. Ouviram Zedequias profetizar desse jeito, e eles foram na onda, desse profeta que servia ao rei Acabe, dizendo: Sobe até Ramote-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. E fala o que é bom, O mensageiro do rei estava dizendo a Micaías: Vai com a manada, faz o que a multidão está fazendo, fala o que a multidão está falando. Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. Aleluia. Glória a Deus.
De antemão, antes de chegarmos até Micaías, o Espírito Santo quer falar algo a mim e a você. Cuidado com as alianças que nós temos feito. Cuidado com as guerras que nós temos entrado. Nós precisamos, orar ao Senhor e saber se podemos ir a esta guerra. Porque se não for da vontade do Senhor, nós vamos perecer. Porque Micaías diz ao rei. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu de pé, junto a ele à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote-Gileade? Quem vai persuadir? E um falava dizendo segundo esta maneira e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali o espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor disse a ele: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: tu o persuadirás e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Acabe, ele não gostava de ouvir a verdade do Senhor. Acabe, ele era um rei maligno, fazia coisas más diante do Senhor. Josafá já era um rei que temia a palavra do Senhor. Nós conhecemos um profeta quando ele não é vendido, ele não é comprado. Ele fala aquilo que o Senhor ordena. E Acabe vai junto com Josafá para esta guerra, porque não acreditou no profeta. E ele é morto em combate. Ele é morto. Josafá não foi ferido, porque os inimigos conheceram Josafá e sabiam e tinham temor por Josafá. Você sair para uma guerra sem consultar o Senhor é uma tremenda tolice. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 11. Aleluia, glória a Deus, diz assim: a balança falsa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Josafá, com certeza, tinha notícias de quem era Acabe. E deveria ter dito a ele: não vou não. Se o Senhor está usando as palavras de Micaías para que nós não subamos para esta guerra, eu não vou. Em alguns momentos, eu e você deveremos nos posicionar. O Senhor não está nessa guerra, o Senhor não está nessa peleja, o Senhor não está nesse negócio. Mas sabe que tem alguns Acabes que eles são mal ouvidos e vão para a guerra e eles perecem na guerra. Aleluia, glória a Deus. Simplesmente sabe por quê? Porque não ouviu o profeta que não era vendido. Quer escutar palavrinhas que afagam o ego. E muitas vezes palavrinhas que afagam o ego, nos leva à morte. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25 nessa manhã nos diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. 2 Pedro capítulo 1 nesta manhã nos diz assim. 2 Pedro 1, 19, 21 diz assim: e temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fareis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro até o dia amanhecer, e a estrela da manhã surge em vossos corações. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Nem toda guerra, nem toda luta você deve entrar. E você precisa também observar o caráter do profeta e observar o caráter de quem está te chamando para a peleja. Nesta manhã o Senhor diz a mim e a você: não suba para guerras que eu não autorizei. Que Deus possa abençoar a tua quarta-feira, em nome de Jesus.